graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a esse momento de transmissão para a nossa escola bíblica dominical. E a palavra do Senhor, ela nos diz: rendei graças ao Senhor de todo o meu coração. Na presença dos poderosos cantarei louvores. E é isso, nós vamos louvar o Senhor nesta manhã, nesse domingo, dia 10 de maio de 2020, em que nesse dia de hoje ele é reservado para adorar ao Senhor, e também nesse dia uma data especial em todo o mundo, onde foi reservado também o segundo domingo do mês de maio para celebrar, para homenagear as mães. Então, nesse dia de hoje, você que nos acompanha, você que é mamãe, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, e que você tenha um dia feliz. Apesar de todo o contexto que nos cerca nesses dias, que você receba o afago, o carinho e o amor dos filhos, ainda que seja por uma videoconferência, ainda que seja por um zap, enfim, que você sinta-se amado, porque eu creio que o amor ele supera todas as barreiras, barreira da distância, do isolamento social, enfim, que o Senhor Jesus te abençoe. E mesmo que você não tenha a presença daqueles que são seus filhos, mesmo talvez filhos na fé, às vezes a mãe não tem filhos naturais, mas tem filhos gerados na fé, que você possa perceber, ainda que eles estejam ausentes, mas perceber a presença preciosa, calorosa de Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Que Deus te abençoe, um bom dia para você. Vamos adorar o Senhor.
Esta canção que nós cantamos, ela revela o poder e a autoridade de Jesus. Os nossos dias têm colocado sobre nós, de alguma forma, a nossa fé em teste. É preciso crer que o trono não está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Quero lembrar a visão de Estevão, antes de morrer, apedrejado. Ele disse que olhou para o céu, viu os céus abertos, e no trono à direita do Pai, o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, quando João menciona a questão do livro, não havia ninguém na terra, embaixo da terra, que pudesse abrir o livro. Então ele ouve uma voz e diz: eis que aquele que é digno, Cordeiro, de abrir os livros, abrir os selos, e esse é Jesus. Quero dizer para você nessa manhã que Ele está no trono. E o fato e a realidade, a convicção que temos de que Ele está no trono, significa que todo governo, todo domínio está nas suas mãos. Louvado, engrandecido seja nosso Deus. Que você nessa manhã, nesse dia de hoje, você perceba o controle, o reinado absoluto de Jesus sobre a sua vida. Ele é o poderoso Deus, é o Emanuel, Deus conosco. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, nós temos a presença do Todo-Poderoso conosco. Aleluia, louvado seja continuamente o nome de Jesus. Que você, como igreja, entenda que hoje, num dia especial, por ser o dia que o Senhor fez,
Mamães, hoje é um dia para nós homenagearmos você. Pensa. Mas esse dia é especial porque ele é do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas esse dia é um dia reservado para o louvor, para a adoração a Ele. Eu queria desafiar você, que está aí do outro lado, que você fosse para as suas redes sociais hoje e postasse uma palavra de esperança. Mas nesta palavra de esperança você colocasse assim, no finalzinho, no meio, no início, onde você quiser, mas que você colocasse assim: Ele, Jesus, está no trono e governa todas as coisas. Que Deus te abençoe. Nós vamos adorar com mais um cântico, mais um hino, que é um hino do nosso inário, e é um convite ao louvor, a apresentarmos nosso louvor, a nossa adoração em forma de canção ao nosso Deus. É o hino louvor número 14 do nosso inário. Vamos nós louvar a Deus. Vamos. Você entendeu que nós cantamos aqui? Nosso Deus, Rei Jesus. Qual é o lugar do Rei? No trono, no reinado. Que este Rei reine sobre sua vida, reine sobre a sua casa, reine sobre as suas emoções, reine sobre as suas dificuldades e estabeleça o seu reino, um novo reino para te abençoar. Amém? Queridos, Deus abençoe. Até mais tarde, até às 19 horas. Nós vamos juntos. Dê um abraço lá nas mamães, na Rafa, na sua mamãe. Vamos lá, nosso estudo da lição de escola dominical. Muito bem. Vamos ver aqui nosso lado. Lição de número 4. Nós vamos estudar hoje esta lição aqui. Deixa eu fazer um pedido para você que é membro da nossa igreja e que ainda não tem esta lição. Eu acredito que a maioria dos irmãos já possuem essa lição.
eu fiz algumas entregas de lição aos nossos irmãos que têm dificuldades para saírem de casa. Para alguns eu já consegui entregar. Caso você não tenha condições de vir buscar, seja difícil para você sair de casa, você manda um contatozinho comigo aqui na rede social ou põe inbox aí na nossa página e nós vamos providenciar que você receba, tá bom? Esta semana, alguns irmãos, mais de um, fez contato comigo dizendo: pastor, eu estou com o meu dízimo em casa e eu não tenho como levar na igreja. Como é que eu faço? Porque é difícil para eu fazer transferência eletrônica. Muito bem. Esta semana nós vamos fazer o seguinte: você que tenha dificuldade de trazer o seu dízimo, trazer sua oferta, e tem dificuldade de fazer essa transferência bancária online, não tem problema. Você faça contato comigo, com a nossa tesouraria. Você usa aí os nossos contatos de WhatsApp que você tem. A nossa agenda da igreja possui o meu número de telefone. Esse número que está lá é o número com o WhatsApp. Você pode fazer contato, eu vou encaminhar você para a tesouraria da igreja e nós vamos dar um jeito para que alguém possa passar na sua casa e fazer então essa gentileza de trazer a sua oferta e o seu dízimo. Alguns irmãos estão preocupados com isso, então não fique preocupado. Nós podemos ajudar você caso você tenha esta necessidade. Agora, irmãos, preste atenção, é para quem tem dificuldade e tem de sair de casa, tem necessidade, porque alguns irmãos ficam constrangidos e falam: eu tenho 2 meses que eu não consigo entregar o dízimo porque eu não estou indo à igreja. Não fique angustiado por conta disso, tá bom? Nós vamos providenciar essa busca aí na sua casa com toda segurança, sem nenhum problema, tá joia? Nós vamos todos, quem for buscar, vai com máscara, vai ter o álcool, o gel, não vai te abraçar, não vai entrar na sua casa, não vai querer tomar café, não é isso. Nós vamos passar para poder fazer esse serviço, oferecer isso a você, tá joia? Muito bem, hoje às 11 horas da manhã, 11 horas em ponto, haverá um vídeo que foi preparado com muito carinho pela direção da nossa UCP, em homenagem ao Dia das Mães. Então eu queria pedir a você que acessasse a nossa página no YouTube e também a nossa página no Facebook. Você que está conosco no Facebook, você já tem esta página, mas eu queria convidar você que já tem o Facebook e já tem a sua inscrição na nossa página, que você fosse até o YouTube e que você procurasse lá por Segunda Igreja, para que você recebesse ali esse videozinho. Mesmo que você não seja mamãe, mesmo que você não tenha mais a sua mamãe, eu queria que você fosse lá e que você acessasse e clicasse lá em se inscrever no canal, tá bom? Isso vai nos ajudar. Nós estamos com quase 1000 inscritos. A última atualização que recebi, nós estamos com 901 pessoas inscritas no nosso canal. Está faltando pouquinho. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, nos ajude, nos abençoe, para que a gente possa, através dessas inscrições, dessas 1000 pessoas que estão inscritas no canal, nós possamos transmitir ao vivo do YouTube. Olha que legal, né? Muito legal. 923. Aqui ó, atualização aqui ó, de 901 nós tínhamos ontem e nós estamos hoje com 923. Falta pouco, você pode nos ajudar. Faltam 67 pessoas. Pulveriza isso na sua rede social, peça aos seus amigos para entrar lá e curtir. E hoje é um bom dia para você fazer isso, porque tem uma homenagem do Dia das Mães. Olha que legal, tá bom? Então vai lá, faz isso para nós aí, nos ajude, nos abençoe, tá bem? Muito bom. Hoje eu não estou conectado direto, não sei as pessoas que estão aí, mas você que está aí, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Quanto à lição de escola dominical, nós também podemos entregar para você que não tem condições de sair de casa, tá bom? Eu ainda vou continuar essa semana fazendo as minhas andanças e levando a esses irmãos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu não dou conta de fazer com todo mundo ao mesmo tempo, eu tenho que ir devagarzinho
e fazendo aí as observações necessárias para essas entregas. Devo ter distribuído aí umas 20 revistas ou mais. Você também pode, se você tem dificuldade, manda um zap para mim aqui e a gente providencia, ou eu ou alguém vai passar na sua casa, pode deixar na caixinha do correio ou pode entregar em suas mãos, tá bom? Lição de número 4, a graça triunfa sobre as nossas fragilidades. Nós temos uma lição, são 13 lições que vão falar a respeito do poder da graça triunfando sobre diversas áreas da nossa vida. Hoje nós temos como pano de fundo a vida do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. O apóstolo Paulo fazendo aqui a sua apresentação, e é o texto base da nossa lição. E eu queria então que você, juntamente comigo, pudesse ler esse texto. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o verso de número 5. A palavra de Deus, que é o texto da nossa lição. A graça triunfa sobre as nossas. Vamos orar e vamos, nesse momento, então, dar início ao estudo da nossa lição. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, te damos graças porque a tua misericórdia e o teu favor foram renovados sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, e te damos graças por esta bênção de poder, ó Deus, nesta manhã, dedicarmos a nossa vida e o tempo do nosso viver para o aprendizado da tua palavra. Que esta lição transmita, ó Deus, conhecimento, nos proporcionando crescimento, ó Deus, no conhecimento da palavra do Senhor. Que nós sejamos abençoados pela ação do Teu Espírito, de tal maneira que entendamos o poder maravilhoso da sublime graça do Senhor, atuando sobre a nossa vida e sobre as nossas fragilidades. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe nossa igreja, ó Deus, abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe os nossos vovôs e vovós, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, o papai, a mamãe, de uma forma muito especial nesse dia de hoje. Que o Senhor a abençoe e que o Senhor nos dê o privilégio, a graça, a alegria de nos reencontrarmos novamente, unidos no mesmo lugar, para juntos servirmos e adorarmos o Senhor e estudarmos a Tua palavra. Deus, abrevia esses dias, Pai, em nome de Jesus. Permita que esses dias passem logo e que tão logo eles passem nós possamos nos reunir aqui. Assim eu oro, pedindo a Tua bênção sobre nós e o Teu cuidado em nome de Jesus. Amém. Fragilidade. A graça triunfando sobre as nossas fragilidades. A palavra de Deus diz assim. Obrigado, meu irmão. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Interessante que Paulo, quem é o apóstolo Paulo? Não é verdade? Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um dos maiores evangelistas. Eu chego a fazer uma afirmação, isso é meu crivo da leitura que faço a respeito da vida de Paulo. Eu chego a dizer que em toda a Escritura não se encontra ou não se encontrou alguém com tamanha devoção
e tamanha preocupação em servir a Cristo, da forma como foi o apóstolo Paulo. Em toda a Escritura, apenas o apóstolo Paulo, é ele que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo é um exemplo. Depois de Jesus, eu creio que Paulo é o exemplo do qual nós devemos olhar e almejar nos parecer com ele, porque Paulo, quando nós olhamos para Jesus, nós falamos assim: mas Jesus, ele era santo na sua perfeição. Embora sendo Deus homem, nós entendemos que Jesus, quando ele foi tentado, ele foi tentado com um objetivo de fazê-lo cair, contudo ele suportou essa tentação, tá? E Paulo era o homem sujeito às mesmas coisas que eu e você. Por quê? Porque Paulo possuía também esta questão do pecado natural, que já vem dentro dessa capacidade humana. Nós somos pecadores. O pecado talvez seja a nossa maior fragilidade. Mas olha só, Paulo, ele chegou a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? E Paulo está nesse texto que abre a nossa lição, ele está dizendo que é o que é, não porque possui seus títulos. E olha que nós estamos falando de um homem que estudou, que aprendeu, que foi educado, que foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios daquele tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele atribui toda a sua estrutura como evangelista, como pregador do evangelho, como apóstolo, não por se auto-intitular, mas porque isso ele recebe mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que diante das fragilidades de quem era Paulo, esta graça, ela foi maior, e ela triunfa sobre as fragilidades humanas. E interessante nós olharmos aqui, que na introdução da nossa lição, o autor ele diz que muitas pessoas, e eu vou dizer aqui, todas as pessoas, todos nós, de alguma forma ou de outra, com maior intensidade ou com menor intensidade, todos nós estamos em busca de títulos. As pessoas correm atrás dos títulos, por imaginar que esses títulos vão lhes garantir alguma autoridade. Infelizmente, a raça humana, ela vive em função de estar em destaque. Nós queremos as luzes da ribalta. Você pode achar que não. Você pode dizer assim: não, eu jamais eu quero isso. Todos nós gostamos de um afago, de um elogio, de uma certa exaltação. Todos nós gostamos dessas coisas. O autor, ele chega a dizer aqui que há igrejas, existem igrejas em que os líderes se autodenominam, eles colocam títulos sobre si mesmo: bispos, missionários, apóstolos, quiçá alguém que se diga até mesmo detentor dos poderes do Filho de Deus, alguém que se diga encarnação de Jesus. Esse pode um absurdo desse? Mas acredite, existem líderes religiosos que se auto-intitulam semideuses, encarnação do próprio Jesus, o que contraria toda a Escritura e que contraria o poder de Deus nesse autocondicionamento pessoal, né, que ele faz de si mesmo, atribuindo a si mesmo os títulos para que ele possa exercer a autoridade. Eu sempre gostei de uma frase, eu aprendi isso quando eu estava trabalhando no banco, e um dia eu cheguei para um dos chefes, uma pessoa que eu admirava muito pela sua capacidade de liderar, e eu cheguei para ele e disse assim: um dia eu quero ser líder, quero ser chefe no banco como você.
Na realidade, eu estava admirando a capacidade dele gerenciar. E eu falei para ele que um dia eu queria ser um gerente de autoridade como ele. E ele olhou para mim e falou assim: mas preste atenção, a autoridade não se conquista, não se impõe, a autoridade se conquista. Olha que fantástico. Você quer ter autoridade? Conquiste a autoridade não pela imposição, pelo respeito das pessoas, não por títulos, porque tem muitos intitulados por aí que não possuem autoridade, são déspotas, ou seja, tiranos sobre a vida do povo. Mas olha só, existe ainda um outro lado. Assim como nós temos pessoas que buscam títulos para ter autoridade, existem também, por outro lado, aquelas pessoas que pensam que não valem nada, que são descartáveis, porque se olham, fazem uma autoimagem de si mesmo como alguém que não tem valor e que não possui nenhuma virtude e nenhuma qualidade. E muitas vezes elas olham e dizem assim: mas eu sou um miserável pecador. Ei, Paulo disse que ele era dos pecadores o principal. Olha que nós estamos falando de Paulo. Eu quero olhar para você aqui, que você entenda que nós somos pecadores. A Bíblia afirma: não temos nada em nós que possa valer alguma coisa. Na natureza crua do ser humano. Você está me entendendo? Agora, a grande verdade, a Bíblia aponta para um caminho diferente dessas duas questões. A primeira delas, de ter que correr atrás de título para desenvolver autoridade, ou se auto-intitular, com seus títulos apropriados, para que você tenha essa autoridade. A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia também diz que nós não temos nós não podemos nos autodesprezar. Nós não podemos simplesmente achar que não temos nenhuma virtude e não temos nenhuma qualidade porque nós somos pecadores. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz um caminho diferente. Nós não somos deuses e nem animais. Nós estamos aqui num equilíbrio. Somos seres criados por Deus, possuímos a sua imagem em nós. Por isso, temos dignidade humana, possuímos um valor essencial, fundamental, intrínseco, de sermos a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Então, pare de olhar no espelho e dizer que você não vale nada. Pare de se autoflagelar com maus pensamentos a respeito de si mesmo. Tem pessoas que vivem assim, infelizmente. Elas causam em si mesmo uma automutilação emocional. Não se julgam capazes de fazer nada, sempre estão com aquele olhar caído, com aqueles ombros decaídos, com uma autoimagem de si mesmo destruída. E a Bíblia não diz isso para nós. A palavra de Deus, ela diz que eu e você fomos criados segundo a imagem e a semelhança do nosso Criador. Louvado seja Deus por isso. Há dignidade em nós, irmãos. Há valores em nós, valores essenciais, valores intrínsecos que estão entranhados no nosso ser. Então, nós não podemos ter essa baixa estima. É quando a sua baixa estima ela está muito maior do que a sua autoestima. Você conseguiu me entender? Então, olha só, isso não significa que nós ocupamos um lugar de destaque e agora o pastor falou que nós temos um lugar de destaque, agora eu vou fazer acontecer. O autor da nossa lição, ele diz assim: nós somos a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Contudo, o pecado nos matou e danificou em nós esta imagem, mas ainda nós a possuímos.
esta imagem deteriorada pelo pecado. Vou exemplificar para você aqui. Talvez nem todos vão conseguir entender, né? Nós estamos vivendo um ano de tecnologia tão avançada, mas você que é mamãe, vovô e vovó, você se lembra das televisões antigas em que não tinham controle remoto e que havia apenas 2 botões na televisão, 3 botões, né? Um que você ligava, que você tinha que girar, ele dava um barulhinho e você ligava. O outro que você aumentava o volume, e o outro que consertava a imagem. Era um botão maior, em que você ia girando devagarzinho, e às vezes a imagem aparecia assim de lado, às vezes ela ficava subindo assim, ó, um atrás da outra, assim. Tinha o botão, o vertical e o horizontal. Você lembra disso? E você tinha que ir lá devagarzinho e ajustar a imagem. O que o pecado fez comigo e com você? No que diz respeito à imagem de Deus em nós, ele distorceu a imagem. Ele fez com que a imagem ficasse fora de uma visão correta. Ela ficou aquela imagem embaçada, embaralhada. E aí, o que acontece? Quando Jesus vem, ele estabelece sobre nós um novo tempo. O próprio Espírito de Deus já atua na vida dos escolhidos desde antes, desde o início. Ele vem ajustando esta imagem à medida que nós nos aprofundamos, nós nos entregamos ao poder transformador e triunfador da graça. Paulo, quando ele diz que ele era um dos piores pecadores, Paulo, na verdade, ele estava dizendo assim: eu era o pior dos pecadores, mas olha agora, olha o que a graça fez em mim. O pior dos pecadores agora anuncia a salvação para outros pecadores. O pior dos pecadores agora tem a autoridade não imposta por si mesmo, mas a autoridade que foi dada pelo Pai, a autoridade que foi confirmada no Filho, de tal maneira que agora eu tenho autoridade para pregar, para anunciar, para divulgar aquele que pode transformar a vida de um pecador. Eu entendo essa fala do apóstolo Paulo, quando ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais sou o pior. Eu entendo que Paulo está dizendo isso para nosso testemunho, para testemunhar para nós que não há nenhum pecado, nenhum pecador impossível de ser alcançado pela graça de Deus. Todo pecador, não há pecado que não possa ser destruído pelo poder de Cristo Jesus. E a graça, ela, ao alcançar a vida deste pecador, ela faz com que ele experimente algo extraordinário, que é justamente a vitória sobre as suas lutas e as suas dificuldades. O fato é que Paulo experimenta o triunfo da graça sobre a sua vida de uma maneira extraordinária. Ele viu as maravilhas do Senhor bem de perto. Ele vivenciou a infinita transformação promovida por Deus na vida de um ser humano, quando este é então alcançado pela maravilhosa graça do nosso Deus. Nós cantamos um dos hinos que gosto muito, saudades de ouvir Maravilhosa Graça, cantado pelo nosso coral. Não vale em vídeo, é bom ouvir, vale quando você não tem condições, né? Nos dias de hoje, mas como seria bom ouvir aqui, né? Ao vivo assim, ó. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. A graça é maior. O apóstolo Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos: aonde abundou o pecado, aonde tinha muito pecado, superabundou a graça foi maior.
muito maior. Então, a nossa lição, ela está nos levando a entender que, embora nós tenhamos as nossas fragilidades, a graça de Deus, ela pode triunfar sobre isso e nos fazer experimentar o extraordinário de Deus, nos levando a vivenciar uma transformação plena, uma transformação completa. Amém? Eu quero dizer para você que você pode ser transformado pela graça. Eu não estou dizendo aqui de graça salvadora nesse momento, embora se você vai ser transformado é porque a graça salvadora já te alcançou. Mas eu estou dizendo para você que esta graça, ela vai te levar a uma transformação contínua em todo o tempo. O apóstolo Pedro, ele escreve: antes crescei aonde? Na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, em Romanos, que nós lemos aqui o texto de Romanos 1, de 1 a 5, é justamente nessa vertente que Paulo está nos mostrando. Embora sendo ele um pecador com potencialidade, a graça foi maior e transformou a vida deste homem. Agora, vamos olhar aqui o ponto 2 da nossa lição. O que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo quanto à questão da origem? Cristo, por meio de quem viemos a receber. Nenhuma perspectiva havia na vida do apóstolo Paulo fora de Cristo. E é interessante que Paulo, vou tentar esmiuçar isso para você assim: Paulo não tinha nenhuma perspectiva fora de Cristo. Uma vez alcançado pela graça, Paulo não se via, não conseguia enxergar a sua vida fora de Cristo. Você conseguiu pegar aí a ideia agora? Não há como, uma vez que esta graça irresistível é um dos pontos da nossa doutrina. A graça irresistível é o quarto ponto. Essa graça irresistível, ela nos alcança de tal forma que nós não conseguimos mais olhar para a vida e nos enxergar fora da presença de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não há perspectiva fora de Cristo. Eu não consigo mais viver fora da presença do Senhor. E Paulo, em tudo, em todas as coisas, Paulo vai colocar Jesus na centralidade. Ou seja, Paulo, a sua mensagem é cristocêntrica, é Cristo que está no centro. A vida de Paulo, ela é cristocêntrica. Paulo não ele não se envolve com outras coisas antes primeiro de olhar se Cristo Jesus está envolvido naquela causa. Paulo diz a Timóteo: o bom soldado não se envolve nas coisas deste mundo. Quando Paulo fala isso, Paulo está com autoridade falando, porque ele estava vivenciando isso. Ele recebeu de Deus, mediante a graça, o poder revelador em Cristo Jesus. Paulo foi então enchido por este poder, por esta graça. Paulo recebe do Senhor toda a instrução, conhecimento, e ainda depois ele vai passar cerca de 3 anos sendo discipulado, para que depois ele comece as suas viagens, comece a pregar e comece a ser o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Paulo, ele em todo o tempo, ele em todos os assuntos da sua vida, ele falava de Jesus. Olha que maravilha, porque era a sua essência. Ele recebeu, e a essência de Jesus passou a fazer parte diária, contínua da vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele em todas as suas cartas, ele defende o senhorio de Cristo. Paulo entra em defesa teológica na divindade de Jesus quando escreve a sua carta aos irmãos em Colossos. Então, Paulo, nesse texto que nós lemos aqui, do versículo 1 até o 5 de Romanos 1, Paulo menciona Jesus Cristo 5 vezes, em 5 versículos, 5 vezes ele fala em Jesus. Nos 14 primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios, ele fala
ele faz 15 vezes falando a respeito de Jesus, 15 vezes em 14 versículos. Paulo não conseguia se conceber fora de Jesus. Para o apóstolo Paulo, Jesus era o princípio e o fim e o tudo em todos. Olha que fantástico! E talvez nós temos falhado nessa questão, porque nem sempre Jesus participa do início, participa do todo. Às vezes nós temos deixado Jesus para o final, quando as coisas saem de controle e a gente quer buscar a Jesus. Queridos, eu estava meditando e recebi uma palavra do Senhor no meu coração essa semana, mais precisamente, uma palavra, eu creio que ela é muito pessoal, mas eu posso compartilhá-la com você aqui. Eu estava num momento em que minha mente, às vezes eu fico quieto, às vezes até fazendo alguma coisa, mas a minha mente ela fica produzindo, às vezes pequenas lembranças de textos, de algo que possa ser aplicado na minha vida pessoal. E eu entendi, estava fazendo algo em casa e me veio uma palavra lembrando de um cântico que nós cantávamos quando criança e dizia assim: Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E ontem foi o tema da do nosso momento Kids, a da UCP. A Patrícia ontem contou a história de Daniel, né? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, quando em tempo de aflição Deus o socorria. Então, a nossa vida, a gente não pode estar desconectado dessa vida com Jesus, não. A gente tem que estar com Ele em todo o tempo. Portanto, diz o apóstolo Paulo, a palavra de Deus através de Paulo: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, Jesus precisa estar envolvido em tudo. Jesus tem que fazer parte do início, do meio, do fim. É tudo em todos, ou é todo em tudo. Essa atitude de Paulo, ter Jesus em todas as coisas e de falar de Jesus em todo o tempo, revela a intimidade e a importância de Jesus na sua vida. Não podemos mensurar espiritualidade, mas podemos ver as marcas de Jesus em nós, através de quê? Da forma como nós reconhecemos que lugar que Jesus ocupa na nossa vida. Essa é uma pergunta para você e para mim. Qual é o lugar que Jesus ocupa no nosso viver? Tem aqui mais 2 perguntas colocadas pelo nosso autor, e que é uma pergunta que nos enquadra, que nos faz refletir. A primeira foi essa: qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Seja sincero com você, hein? Não dá resposta decorada, não. Ele ocupa o lugar de ser o meu Salvador. Não. É aquela resposta íntima que você tem aí no seu coração, na sua mente, você não fala para ninguém. É quando você fala assim: rapaz, de fato, Jesus não tem ocupado o lugar dele na minha vida, nesta área, aqui, acolá e tal. É verdade. É a hora de você, pessoal, vai lá. Segundo, como ocupamos nossos pensamentos? Que tipo de pensamento que paira na sua cuca aí durante o dia? Que tipo de coisa que está sondando o seu pensamento, o seu coração? Você está aí maquinando uma resposta para alguém? Você está elaborando um plano maravilhoso e genuíno para se dar bem? Ou você em todo o tempo a sua mente tem sido ocupada por algo que glorifica a Deus e que manifesta a presença de Jesus em você? Pastor, você está ficando muito carola, você está ficando santarrão. Não, irmãos, eu estou falando porque esta é uma realidade da vida cristã. Eu e você, se a gente não cuidar da nossa vida cristã, esquece a vida do outro, olha para você. Se a gente não cuidar da nossa vida cristã, é possível que a gente se pegue pensando aquilo que não deve pensar.
É possível que você ocupe a sua mente com uma série de pensamentos que não exaltam a Deus, não glorificam a Jesus e colocam o Espírito Santo longe de tudo. O apóstolo Paulo, esse texto está em evidência para nós, já tem aí umas 2 ou 3 semanas, viu, irmãos? Se liga aí, ó, não é à toa, não é por acaso, é providência de Deus, que esse texto vira e mexe. Ele está sendo falado aqui, pelo menos que já terceiro ou quarto domingo que eu falo nesse texto. Terceiro ou quarto que esse texto vem de encontro com as nossas necessidades. Olha só, ele está dizendo assim: com o que você tem ocupado o seu pensamento? Eu quero dizer que a Bíblia ela diz com o que você pode ocupar o seu pensamento. Você não pode pensar o que você quer não, querido. A mente é minha, eu penso o que eu quiser. Não pode não. Você pode até fazer. Você pode até querer fazer. E de fato, às vezes você até faz. Mas você não está glorificando a Deus e não está cumprindo, ou melhor, não está trazendo Jesus para dentro desses pensamentos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, versículos 7 e 8 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Espera aí, é a paz de Deus. Você tem a paz de Deus? Ah, eu tenho, pastor. Tem mesmo? Tem certeza que você tem a paz de Deus? Se você tem a paz de Deus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, a paz de Deus vai exceder todo o nosso entendimento e vai guardar os nossos corações e as nossas mentes. Coração e mente. Aqui a gente pensa e a gente executa no coração, e quando a gente executa no coração, meus irmãos, é um passo para a ruína. Tá bom? Você já está no abismo. Quando você está maquinando algo da qual Jesus não faz parte. Quando aquilo desce para o coração, você está quase na destruição. Então preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ou seja, se alguma outra virtude você reconhece, se existe algum louvor que você pode, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. E olha aqui que Paulo, o versículo 9 vai complementar esta palavra, dizendo assim: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim. Paulo está chamando mais uma vez a atenção para si mesmo, e mostrando assim: olha, eu estou fazendo, porque eu entendi que não podemos viver uma vida sem Cristo. Ou melhor, uma vez alcançados pela graça, não dá agora para dizer assim: Jesus, você fica aqui, que eu vou ali. O Senhor não pode participar do que vai ser feito ali, o Senhor não pode participar desse pensamento, o Senhor fica aqui que eu vou ali e já volto. Não pode mais, querido. E Paulo vai dizer aqui: isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, irmãos, está claro e evidente para nós aqui. Pergunta: que lugar que Cristo ocupa na sua vida? Como ocupamos os nossos pensamentos? Terceira pergunta, o autor castiga a gente aqui, viu? Como agimos diante das circunstâncias diárias? É o nosso comportamento. Como é que você fica? Uma pessoa sem Cristo, ela age de qualquer jeito, ela age segundo os seus impulsos, as suas emoções, segundo a razão do seu próprio coração. Mas aquele que está em Cristo, ele não age de qualquer jeito. Bate na gente. Quando eu falo, irmãos, que era pior, a lei ou a graça? Eu falo que no pior, assim, no sentido, deixa eu fazer assim, o que é mais pesado, a lei ou a graça? Alguém um dia falou assim: a lei é mais pesada. Eu falei: não, a graça, ela tem um peso muito maior. Preste atenção, a lei dizia o seguinte: olho por olho e dente por dente. Matou, morreu, né? Se você matar alguém, você também vai ser punido com morte. Se você cortar a mão de alguém, vão cortar a sua mão. Se você arrancar um dente, vão arrancar o seu. Se furar um olho, vai ter um olho furado. Não é isso? Era na mesma medida. Aí a graça vem e fala assim: amai uns aos outros, amai os vossos inimigos, orai
por aquele que vos persegue. E aí, como é que faz? O que é pior? Não era melhor assim? Podia fazer assim, ó, os inimigos, se furou o olho dele, estamos kit, né? Os que nos perseguem, se fizerem mal com a gente, vamos lá fazer mal com ele, vamos amar quem nos ama. Não é verdade? Vamos gostar de quem gosta da gente? Não é assim? É muito mais fácil, né? O evangelho não é assim não, querido. O evangelho é um desafio todos os dias. É orar pelos nossos inimigos, é amar os nossos inimigos e é orar por aqueles que têm nos perseguido. Vida cristã. Como é que nós estamos agindo diante das circunstâncias diárias? Agindo como um cristão ou agindo como uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo? Eu falo que esse tipo de pecado ele é pior, porque quando você tem conhecimento da verdade e você ignora a verdade, é pior. Uma das partes da nossa lição aqui, Paulo vai falar sobre isso, o autor vai falar sobre isso, que é quando nós desprezamos o poder da graça sobre nós. Nós estamos dizendo assim, ele não vai fazer nada não, deixa para lá. A graça não vai me impedir de agir dessa forma não. Afinal de contas é graça. Eu posso pecar o pecado que eu quiser, que a graça vai ser maior. Esse era o pensamento dos romanos. Quer dizer que onde tem pecado, a graça é maior? Então vamos pecar mais para ter mais graça sobre nós. Aí Paulo falou assim, não, vocês estão entendendo errado. Uma vez que você está em Cristo, você não tem prazer no pecado. Pelo contrário, a graça vai te moldando de tal forma que você já não consegue mais viver. E as suas atitudes não conseguem mais estar colocadas de lado da presença de Jesus. Jesus não deixa de participar mais das suas decisões. Jesus não deixa mais de participar dos seus relacionamentos. Jesus não deixa de participar dos seus pensamentos. Jesus não deixa de participar das suas atitudes. Jesus não deixa de participar das suas decisões, daquilo que você está fazendo. E o autor diz assim, sabemos o quanto amamos a Cristo, pelo tanto que nós falamos e pensamos dele. Aí agora é eu e você. Como é que nós dois temos agido diante disso? O tanto que nós dizemos que amamos a Cristo é medido pelo tanto quanto nós falamos dele e pelo tanto que nós pensamos nele. Tenso, não é? Muito bem. Nossa maneira de viver e de pensar, a nossa cosmovisão, reflete o quanto estamos próximos de Jesus. Essa é uma maneira de ver a graça triunfando sobre a nossa vida. É quando nós começamos a observar, rapaz, eu tenho pensado e tenho conseguido vencer essa etapa, ou seja, fragilidade. Quando você consegue vencer uma etapa, uma fragilidade sua, é porque a graça do Senhor está vindo sobre você, você está triunfando sobre a fragilidade, não porque você é forte, não porque você tem um título, não porque você estudou, não porque você é o bambambam de determinados assuntos, mas é porque você está sendo alvo da graça do Senhor em sua vida. Vamos lá. Paulo ele menciona que esta graça ela transformou a sua vida. Quanto à substância, graça do apostolado. Qual foi o efeito mais impactante na vida de Paulo? Que ele percebe esta graça. É quando esta graça o transforma em um pregador do Evangelho. Quem que era Paulo? Paulo era um perseguidor do Evangelho. Paulo era alguém que mandava pegar os cristãos em casa, levar para a praça e açoitar. Foi Paulo que consentiu na morte de Estevão. Foi ele. O texto sagrado, vai lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Estevão está sendo ali martirizado. Ele vai ser apedrejado até a morte. E Saulo, que ali é Paulo, que depois vai se tornar Paulo, Saulo, as vestes de Estevão estavam sobre ali aos seus pés, e ele consentiu na morte de Estevão. Paulo, se não fosse a graça superabundante de Deus, ele nunca teria saído do seu estado de miséria espiritual. E é isso mesmo. Paulo, ele reconhece
que ele é o que é, não pela sua capacidade, mas pelo poder do Senhor sobre ele. Agora olha só, Paulo compreendia que todas as suas faculdades eram provenientes do próprio Senhor, nada tinha, embora possuísse tudo. Olha que fantástico! Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo reconhece isso? Porque Paulo, ele estudou, vamos pensar aqui nos nossos dias, talvez a melhor faculdade do mundo daqueles dias foi a faculdade que Paulo fez. Paulo era jurista. Paulo ele tinha conhecimento da lei, tanto romana como da lei judaica. Paulo ele recebeu toda a instrução, a perfeita instrução dos seus dias. Mas quando Paulo se encontra com Cristo, quando Paulo tem essa experiência da graça, Paulo entende que toda a sua faculdade, ou seja, todo o seu conhecimento, não é proveniente de si mesmo, mas era algo que veio do Senhor. Deus permitiu que Paulo recebesse toda a instrução terrena, e agora ele derrama sobre Paulo a graça, e Paulo começa a entender que tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele consegue desenvolver, todo o dom, todo o talento, toda a capacidade de realizar, de pensar, de planejar uma estratégia missionária, isso não era da capacidade dele, vinha do Senhor. Agora, deixa eu te falar aqui, pensa comigo, Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a bagagem que ele desenvolveu ao longo dos seus estudos, agora ele chamado por Deus, alcançado pela graça. Mas vamos pensar que Paulo fosse como eu e você nos nossos dias aqui. Eu estudei, eu fiz 2 seminários, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado em determinada área da teologia e tal, pode chamar qualquer assunto porque eu domino. Paulo não diria isso, nunca. Paulo se submeteria à vontade de Deus, e ele iria então para cumprir a vontade do Senhor nos seus mínimos detalhes. Imagina Paulo arrogante, quando diante do varão macedônio, ele, na visão de Atos, capítulo 16, passa a Macedônia e me ajuda, a visão do varão, e aí o próprio Espírito de Jesus fala para Paulo para que ele não fosse para Bitínia como ele tinha planejado, mas que ele voltasse, ele fosse então para Macedônia. Já pensou se Paulo fosse um cara arrogante? Ele olharia para a visão e dizer assim: não, isso é, eu devo ter comido muito feijão antes de dormir, isso é um pesadelo, lógico que Deus, olha aqui, o meu plano é perfeito, olha só, nós vamos aqui para Bitínia, aqui nós vamos alcançar tal área e tal área da Ásia Menor, nós vamos trabalhar aqui nesse contexto, e daqui o Evangelho se espalha por toda a Europa com muito mais facilidade, então nós vamos seguir esse plano aqui, o Senhor abençoa esse plano, porque é esse plano que eu vou fazer. Quantas vezes eu e você temos feito isso? Pegamos os nossos planos, colocamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, é isso aqui que nós vamos fazer, o Senhor dá um jeito de nos abençoar. Talvez você assim: pastor, não é assim não. É sim, tem muito crente arrogante com Deus, que diz que Deus tem que abençoar porque agora já está feito. Não, querido, submeta-se antes. Não é a sua capacidade, não é o seu conhecimento, mas é o poder de Jesus sobre você. Paulo entendeu que nada tinha, embora ele tivesse a melhor instrução. Eu e você precisamos entender que os nossos planos, eles podem até ser bons aos nossos olhos, mas eles precisam ser submetidos ao crivo da vontade de Deus, porque o Senhor vai trabalhar nos nossos pontos fracos, nas nossas fragilidades, de tal maneira que através da nossa humilhação diante dEle, de nós nos humilharmos diante dEle, Ele vai exaltar a Ele mesmo através de nós. Então, quando nós olhamos para nós temos que reconhecer esse favor de Deus por meio de Cristo Jesus, que está disponível a cada um de nós. Quando
Quantos de nós tratamos com leviandade a graça do Senhor, quando não lhe damos o devido culto, ou quando pecamos contra Ele e negamos a sua eleição, não autenticando a sua vocação em nós? Cristo, quando nos chamou em graça, Ele nos concedeu todas as coisas por meio da sua graça. Não é correto que negligenciemos a graça do Senhor. Então submeta-se sobre a graça do Senhor. Não faça os seus planos sem Jesus. Batendo naquela primeira parte que Paulo falou, aquele primeiro momento que a gente estudou ali no tópico anterior, que Jesus, Ele deve ser o princípio, o fim, o tudo e em todos. Não sente na mesa de planejamento da sua vida emocional, da sua vida familiar, da sua vida financeira. Não faça os seus planos, os seus projetos, sem antes pedir a bênção do Senhor Jesus e submeter os seus planos a Ele. Amém? Vamos lá, caminhando. Paulo diz que esta graça se manifesta em amor. Paulo, ele havia declarado que toda a sua devoção e adoração a Cristo Jesus, e afirmado que era servo de Cristo, e afirmou ter recebido todos os favores da graça, dentre eles o próprio apostolado. Paulo não pretendia pregar a sua própria filosofia. Seu único desejo era expor a sabedoria de Deus. A sabedoria humana não tinha valor para o apóstolo Paulo, mas a sabedoria de Deus era o mais importante. Se você pegar esta carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso de número 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? E aí olha só, declaração fantástica: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Escreve o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, 33 a 36, Paulo está aqui justamente dizendo, meus amados irmãos, que o que ele recebeu da graça não foi porque ele merecia. Graça é favor imerecido. Não é porque ele já tinha uma instrução, uma faculdade, não é porque ele recebeu os melhores ensinos, mas era a graça de Deus, era o favor imerecido do Pai sobre ele. E Paulo está dizendo que nada ele desejava fazer se não fosse da vontade do Senhor. Ele não queria pregar as suas filosofias de vida, ele não queria pregar a sua experiência, queria pregar a Jesus, a fim de que cada um pudesse ter a sua experiência com Cristo. Nos nossos dias hoje é diferente. Existem muitas pessoas que fazem questão de mencionar as suas conquistas, as suas especializações, pessoas que querem todo o tempo rasgar o véu sobre si mesmo, jogar confetes, acender uma luz sobre si, de maneira que ela se destaque no meio dos outros. Quero lembrar a palavra do apóstolo João: convém que ele cresça e que eu diminua. É isso. Pessoas que querem todo o tempo estabelecer a sua própria visão, as suas próprias teorias, fica avultando as suas vitórias. Alguns destes têm esquecido do doce nome do Senhor e têm relegado a segundo e a terceiro plano a pessoa de Cristo Jesus. Alguns se julgam donos do saber. O nome de Cristo não aparece para essas pessoas. Elas estão preocupadas com a sua autoimagem e se esquecem daquilo que elas deveriam de fato refletir, que é a imagem do Deus vivo e verdadeiro, de Cristo Jesus em cada um de nós. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo, como é que diz lá? Que vive em mim. Os títulos não valem mais do que as credenciais da graça. A experiência precisa ser maior do que o conhecimento.
Muitas pessoas têm deixado de experimentar este cuidado, porque eles estão olhando para si mesmos e estão esquecendo de manifestar Jesus Cristo no viver. As pessoas contam mais os seus feitos do que os feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus. É difícil isso, não é verdade? Pessoas que estão em todo o tempo buscando mais o entendimento de se fazer conhecidos do que de fazer conhecido o nome de Jesus. Finalizando, caminhando para o final da nossa lição, Paulo diz que tudo isso ele experimentou, tudo isso lhe foi proporcionado pela graça por causa de um elemento chamado fé. A fé implica em obediência. O oposto, a incredulidade, é a fonte da nossa intencional desobediência a Deus. Paulo está dizendo que tudo isso lhe foi proporcionado porque ele creu, porque ele teve fé. E esta fé implica na obediência. E Paulo procurou viver de maneira obediente às instruções de Jesus. Assim, crer, nós precisamos entender que crer significa também obedecer. Não adianta, meus irmãos, eu declarar aqui: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo Jesus, eu tenho fé que o Espírito Santo há de consolar-nos nesses dias, se eu não estiver obedecendo às Escrituras Sagradas. O meu discurso, ele é mentiroso quando isso acontece. Se eu tenho fé, eu tenho que obedecer. Se eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que diz as Escrituras. Se eu tenho que obedecer, eu preciso refletir a imagem de Cristo em mim. Se eu vou obedecer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e esta vai ser uma verdade e não um jargão evangélico. De fato, Jesus será maior em você do que o mundo. Nós devemos obedecer o Senhor. Se dissermos que temos fé, devemos obedecer a Deus. E desobedecer ao Senhor implica em negação da fé. Quando você desobedece a Deus, quando você desobedece o Senhor, desobedece o que está prescrito nas Sagradas Escrituras, você está deixando de exercer a sua fé, e você está em uma situação de negação da fé que um dia você declarou ter em Cristo Jesus. Até porque a palavra do Senhor nos diz, e esse versículo é muito conhecido de você, diz que o justo viverá pela fé. É um caminhar na fé em todo o tempo, nas dificuldades e na abundância, nas lutas e nos momentos de paz, em todo o tempo, tá bom? Portanto, nós devemos examinar a nós mesmos, para verificar se realmente estamos na fé. Como saberemos que estamos ou não na fé? Primeiro, pela obediência que nós devotamos a Cristo Jesus. Se você tem obedecido às ordens de Jesus, se você tem cumprido os ensinamentos de Jesus, se você tem buscado viver na presença de Jesus, é uma resposta pessoal, tá? Você obedece pela nossa obediência a Cristo. Você obedece ao Senhor, você ocupa a sua vida pensando na melhor maneira de agradar e viver com Jesus, ou você tem vivido relaxadamente, tranquilamente, sem se importar com a pessoa do Salvador? Qual é a sua postura? Qual é a forma de vida que você tem levado? Deixa eu dar uma palavrinha para você aqui. Quando nós estamos preocupados com Jesus, nós avaliamos tudo antes. A gente pesa antes, para saber se aquela atitude glorifica a Jesus ou não. Então, essa é uma pergunta que você responde para você mesmo, tá bem? Você ocupa a sua vida pensando na melhor maneira de agradá-lo, ou vive relaxadamente, tranquilo, sem se importar com a pessoa do Salvador? Examine a si mesmo, não julga seu irmão não, é você, sou eu, tá bem? Último, nós devemos fazer com que esta graça, que triunfa sobre as nossas dificuldades, fazer com que ela se torne conhecida dos gentios.
daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Essa declaração que Paulo diz, ele fala assim: Paulo não teria seu ministério completado se não fizesse discípulos. Sua missão era fazer conhecido o nome de Jesus. Essa declaração da universalidade implica também que o apóstolo deveria pregar o seu Senhor para todas as etnias. Paulo não deveria fazer acepção de pessoas, todas eram pecadoras e careciam da glória de Deus. O evangelho deveria alcançar a todos, e Paulo entendeu isso muito bem. Ele recusou muitos privilégios em favor da pregação. Paulo teria de promover, por meio das nações gentílicas, a fé prevista no evangelho. Ele entendia que a sua conversão seria instrumento para salvar outras pessoas. A graça triunfou sobre a sua vida, para que pudesse triunfar sobre a nossa vida também. O que isso resume aqui para nós, meus amados irmãos? Nós precisamos, em todo o tempo, entender que eu e você somos embaixadores do reino, somos missionários a serviço do reino. As minhas redes sociais devem glorificar o nome de Jesus. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma como eu vivo, deve manifestar na vida dos outros uma transformação que somente a graça pode fazer na vida de um pecador. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder contá-la? Como poder contar essa graça? Eu sou pecador, você também é pecador, mas a nossa vida é transformada quando experimentamos o poder sobrenatural de Deus, através da sua graça que nos alcança e que triunfa sobre as nossas fragilidades. Se eu fosse olhar e dizer assim: eu não vou pregar o evangelho porque eu sou pecador, não é verdade? Quantas pessoas podem nos acusar, não é verdade? Quantas pessoas podem nos julgar, não é verdade? Eu queria dizer para você que, embora você se reconheça incapaz, talvez, de pregar o evangelho, se reconheça pecador, inveterado, que não mereça a graça, uma vez alcançado por ela pode transformar a sua vida. Talvez o que esteja acontecendo é que você esteja vivendo ainda em um estado de desobediência e não tenha experimentado o poder transformador completo desta graça que está disponível a todos nós, por meio de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Ficamos aqui na lição de número 4, o poder da graça que triunfa sobre as nossas fragilidades. Domingo que vem, se o Senhor Jesus nos der o privilégio e a bênção do Pai de estarmos aqui, nós vamos estudar a graça triunfa sobre as nossas desobediências. Olha só, hein? Olha só, hein? A graça triunfa sobre as nossas desobediências. Quero dizer para você que Deus tem um plano a fazer comigo e com você. Tá bem? Deus vai nos ajudar. O Senhor te abençoe. Mais uma vez, lembrando aí, agora, às 11 horas, um vídeo especial em comemoração ao Dia das Mães, lá no nosso YouTube e também na nossa rede aqui no Facebook. Às 19 horas, nós já estaremos aqui. Vamos dar início ao momento do culto, né, onde nós vamos aqui preparar um momento para que você transforme aí a sua casa num lugar de adoração. Ore, peça ao Senhor desde já para que aplique a lição de hoje na sua vida, de maneira que nós possamos experimentar o poder transformador desta graça que triunfa sobre as nossas fragilidades. Um grande abraço, um grande beijo, feliz Dia das Mães para você, que é mamãe. Até mais.